1 de João, capítulo 3. O versículo é o versículo de número 1, por favor. Nós, então, lemos em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Deus tem para você uma bênção. Deus tem para você uma vitória. Você que está nos acompanhando aí, eu percebo algumas pessoas. Deus abençoe você também, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Então a gente lê em 1 Epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Senhor, eu peço uma bênção muito especial sobre a família, sobre a vida desse indivíduo, dessa pessoa que busca o Senhor juntamente comigo nesse momento de oração. Eu sei que o Senhor tem, Deus, para cada um de nós bênçãos sem medida, bênçãos extraordinárias. Senhor, eu peço que alcance com a Tua graça a vida de todos que oram nesse momento, Senhor. Eu peço uma bênção gloriosa sobre o lar, sobre a vida financeira, sobre um propósito de uma porta que essa pessoa tanto tem buscado para o Senhor. Eu oro, Deus, para que haja um mover do Senhor, um mover do Espírito Santo em nossas vidas nessa noite. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue conosco, operando os Teus grandes e poderosos milagres. Pai eterno, em nome de Jesus, traga, Senhor, sobre nós a Tua bendita bênção, em nome de Jesus, é que oramos. Amém. Pode sentar, por favor. Louvado seja o Senhor. Você já ouviu a expressão, Deus é Pai de todos? Ela é verdadeira, mas ela deve partir da premissa de que nem todos são filhos de Deus. Deus verdadeiramente, Ele é o Pai de todos. Mas os homens, para terem a condição de serem seus filhos, eles precisam se adequar àquilo que o Evangelho ensina sobre a filiação divina. Deus tem um filho legítimo e o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Amém. O Evangelho ensina como nós nos tornarmos filhos de Deus através do nome da pessoa bendita do Senhor Jesus. É pela Escritura que nós podemos achar o caminho para essa filiação. Somos qualificados pelo Evangelho na condição que ele expõe a conjuntura de direcionamentos que temos que ter nessa direção de nos tornarmos filhos de Deus. Nós temos pela Escritura a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Nós não somos pequenos deuses. Nós podemos nos tornar filho do Deus vivo por meio do seu Filho único, unigênito, Jesus Cristo, Filho de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a Bíblia nos mostrou e nos ensina como nós nos tornarmos esse Filho de Deus, essa Filha de Deus. E o Senhor fez essa obra em nós quando nós cremos em Jesus, no seu Evangelho, na sua palavra. E estamos revestidos. E o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso podemos dizer, Abba, Pai. Quando Jesus usou essa expressão para os judeus, foi a coisa mais, talvez, estúpida aos olhos deles. Porque Jesus chamou Deus de Pai. Eles não tinham essa percepção de Deus. Mas Jesus não estava tratando esse assunto
tratando Deus como Pai, porque era uma coisa que Jesus queria trazer apenas como novo. De fato, era a realidade do contexto espiritual que envolvia a comunhão que o Jesus eterno que nós temos e que nós chamamos de o Salvador, tinha como realidade da sua própria existência. Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quem crê em Jesus poderá tornar-se também um filho de Deus. E aí nós vamos àquela primeira perguntinha: como se tornar um filho de Deus? A Bíblia ensina, crer no nome de Jesus. Eu, quando era criança, eu aprendi o primeiro versículo, talvez que eu tenha aprendido na Bíblia, foi do Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 12. O que está escrito? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é extraordinário. Então não foi por uma condição de mérito ou de algum segredo, mas porque cremos em Jesus, recebemos o seu Evangelho, isso trouxe para nós a filiação e a adoção por parte de Deus Pai. Por isso podemos dizer, eu sou filho de Deus. Mas muitas vezes nós, enroscados por uma visão materialista, nós tiramos de nós a percepção, o vislumbre de esperança que nós temos constituído por Deus dentro de nós, e nossa autoestima, muitas vezes, ela é inferior àquilo que nós somos, porque nós não nos apropriamos do que nós somos. E nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então se aproprie nessa noite, ergue a tua cabeça e diga: eu tenho um Deus que é o meu Pai. Por meio de Jesus Cristo, eu fui lavado pelo sangue dele vertido na cruz, e a minha condição é de filho de Deus. Por isso, erga a tua cabeça, você que está abatido, você que está desiludido, você que está se sentindo um caco. Acredite, você é um filho de Deus. Aleluia! Amém. Não deixe que a desilusão, a incredulidade, não deixe que as dúvidas, os temores arranquem do seu coração aquilo que Jesus já lhe deu como privilégio, que foi a filiação. Você e eu somos filhos de um Deus vivo, que se move. A Bíblia diz no Salmo 115 que os deuses do mundo, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm pés e não andam, têm nariz e não cheiram. Mas a Escritura diz sobre o nosso Jesus que ele tem olhos e vê. Diz a Escritura, João disse, os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como um latão reluzente. Ou seja, o nosso Jesus, diferente dos deuses que não tem fôlego, o nosso respira, anda, se move, tem todo o poder dos céus e na terra. E ele te chama de irmão, meu irmão, porque pelo seu sangue ele nos deu o privilégio de nos tornarmos seus filhos. Nós precisamos, para ter essa condição de filho de Deus, deixar uma vida de pecados. Todos os seres humanos nasceram na condição de pecador. Universalmente falando, todos são pecadores. Todos pecaram, diz a palavra, e todos foram destituídos da glória de Deus. Foi uma herança que nós herdamos e que é uma herança de maldição. Refiro-me à herança do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram para toda a raça a maldição do pecado. Então, todos nascem pecadores. Uma criança, ela é salva não porque ela é pecadora, não porque ela não é pecadora. A criancinha no ventre da mãe, ela é pecadora. A criança é salva pela inocência, porque não tem a consciência de pecado, e por meio do que Cristo fez na cruz, toda criança é salva. Mas a partir dos 12 anos ela tem consciência do pecado. E todos são pecadores e precisam arrepender-se e crer no Evangelho e abandonar os pecados para ter uma vida diante do Senhor que conduza toda a obra de Cristo, favorecendo
a transformação, a percepção e tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são chamados filhos de Deus. Eu quero deixar um texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 a 17. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 15 a 17, que diz assim: mas, aqui já o indivíduo crente, salvo, filho de Deus, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aqui santo não tem sentido de você se tornar uma divindade, mas santo porque seu coração agora já renunciou ao mundo de pecado, o pecado que nasceu com você. Você foi separado do pecado no coração e por isso você é santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui, irmãos, hoje, crentes, salvos, filhos de Deus, nós estamos no tempo da peregrinação. O céu não é aqui. O céu é um lugar. Eu não esqueço. Eu sempre soube disso desde 7 anos de idade, porque eu sou crente desde criança. Mas me lembro que um dia estávamos numa festa, numa escola bíblica dominical aqui, e o pastor Fabrício trouxe uma palavra e ele disse assim: o céu é um lugar. Mas Deus transportou a minha mente através daquela voz. E eu tinha uma percepção real da grandeza do que quer dizer o céu é um lugar. Deus revelou no meu espírito o tamanho da grandeza do que quer dizer o céu é um lugar. O céu é um lugar. Nós estamos de caminho para lá. Mas aqui estamos ainda na condição de peregrino. Por isso, muitas vezes, sofremos fracassos, humilhações, perseguições, perturbações. Por isso, tanta luta contra o que o diabo faz para nos travar lutas. Deus permite muitas vezes que estejamos vivendo muitas guerras, porque estamos ainda aqui. Mas estamos diante de uma grande promessa. Mas estamos diante de um grande tesouro, Jesus Cristo. Ele disse: eu vou dizer aos discípulos, eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tenha esperança. Creia tão somente, que nós estamos numa preparação, que estamos por enquanto na situação de peregrinos, mas o nosso caminho é a celestial Canaã. Lá as ruas são de cristais. Me refiro à santa cidade de Jerusalém, que é algo que representa a grandeza de uma cidade separada. Deus tem preparado a Jerusalém celestial para todo aquele que crê no nome de Jesus, para todo aquele que olhar para Jesus, para todo aquele que vislumbrar pela fé o Filho de Deus, e que não deixar que esse momento de peregrinação impeça o seu olhar, impeça a sua convicção, impeça que você continue olhando para os céus. Não pare, meu irmão, porque está diante de você uma grande salvação. Creia em Jesus. Creia no poder do Filho de Deus. Creia na obra que Ele já fez por você. Creia na conquista do Calvário, porque Jesus nos prometeu que nós estaríamos com Ele para sempre. Esse deve ser o alvo da nossa conquista. Olhar para aquilo que Jesus já conquistou por nós naquela cruz de horror, mas que Ele venceu, e diz a palavra que nós venceremos também. Amém? Amém. Como filhos de Deus agora, arrependidos, porque para você se tornar filho de Deus, você tem que arrepender-se dos seus pecados e crer unicamente em Jesus como filho de Deus. Você passa a ter algumas responsabilidades. Segundo a Bíblia, em Efésios 5:1, nós devemos ser imitadores de Deus.
Ou seja, na medida do possível, nós temos que pautar a nossa vida na pessoa de Deus e permitirmos que nossa vida seja transformada de tal modo que nós fiquemos cada vez parecidos com o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouviu a expressão seguir os passos de Jesus? Pois é, isso é imitar a Deus. Paulo disse que ele imitou tanto a Deus que ele dizia assim aos irmãos: sejam meus imitadores, como eu sou de Deus. Queridos irmãos, é possível um homem como eu e você ficarmos mais perto do Deus Criador. Deus não quer o seu semblante caído. Você é filho de Deus. Deus não quer você amedrontado. Você é filho de Deus. Deus não quer você cabisbaixo. Você é filho de Deus. Às vezes aqui no púlpito pregando, eu olho o semblante de uma pessoa e digo: Deus está morrendo espiritualmente. Que o semblante está caído demais para um filho de Deus. Mas o que Deus quer não é mostrar apenas para mim. Deus quer dizer a você que Deus tem para você algo totalmente diferenciado, que é a condição de vestir-se como filho de Deus espiritualmente, de calçar como filho de Deus espiritualmente, de falar como filho de Deus espiritualmente, de agir como filho de Deus espiritualmente. Amém. Que ainda que minhas vestes são como as dos demais, mas se eu estou na condição de filho de Deus, quem olhar para mim verá algo de Deus em mim. Quem olhar para você verá algo de Deus em você. Porque a condição, a posição de filho de Deus eleva a nossa vida diante desse mundo conturbado pelo pecado. Leve para a sua casa o desafio, para a sua vida o desafio de você ser um imitador de Deus. Eu quero imitar Deus. É assim que eu vejo Enoque. Enoque não tinha nem a Bíblia, mas ele tinha a palavra. Deus falava com Enoque. Eu imagino Enoque indo para o culto sozinho. E o culto de Enoque era fervoroso. Debaixo de uma árvore, num buzeiro, sei lá o que tinha, na terra onde ele vivia. Estava Enoque de joelho orando. Estava Enoque adorando a Deus. Estava Enoque buscando o Filho de Deus de tal modo que Deus o tomou para si. Enoque não tinha um pastor, Enoque não tinha outros irmãos para comungar a mesma fé. Mas Enoque, ele tinha um coração de quem queria Deus. E eu digo a você, você que quer seguir a Deus, que quer imitar Jesus, que quer seguir Jesus, o seu pensamento, o seu coração não pode estar em homem algum, em pessoa alguma, em denominação alguma. Porque o único que comprou você foi Jesus Cristo. Foi o sangue dele que foi derramado por mim e por você. Por isso nós devemos estar na condição que Ele nos chamou para sermos seus imitadores. Nós devemos viver uma vida de pureza, porque tem gente que está com a mente tão suja, tão rebelde. A mente está tão distante do propósito que Deus tem para você. Que é preciso que você radicalize hoje a sua vida por uma postura de santidade, de pureza. Porque, irmãos, pense comigo. Se eu tenho convicção do que o Evangelho diz que eu sou, do que a Bíblia diz que eu sou, significa que eu estou caminhando para o céu. Significa que eu estou aqui por enquanto, que eu sou um cidadão do céu. E, portanto, eu tenho que andar como um cidadão do céu. Isso impõe para mim a responsabilidade de que eu busque santidade e pureza. Falar como Deus fala, vestir como Deus veste e proceder como Deus procede. Esse deve ser o estado de cada um de nós. Precisamos ficar mais perto de Deus. Precisamos nos envolver mais com Deus. Precisamos. Às vezes, parece que nós estamos sozinhos no mundo. Parece que ninguém mais quer buscar a Deus. Eu vejo gente aí blasfemando contra a igreja, blasfemando contra o pastor. A igreja e o pastor é de Deus. Você está blasfemando, na verdade, contra o próprio Deus. Eu vejo gente assim,
fazendo umas coisas estúpidas. E eu fico pensando, meu Deus, onde é que está a santidade? Se a Bíblia diz que eu tenho que viver um estado de santidade, então onde está a santidade? Que a igreja, que não é minha, que é do Senhor, deve ter, espiritualmente falando. Deus espera mudanças, irmão. Deus espera que nós venhamos mudar de dentro para fora. Mas no exterior também vou falar de como está o meu interior. Porque ninguém vem para cá dizer que Deus só quer o coração, porque isso é conversa de gente desviada. Deus quer coração, alma, espírito, veste, fala, boca. Eu que sei. A mínima coisa que eu faço de errado, como o Espírito Santo cobra de mim. Agora imagine uma pessoa que vive, que parece que não tem mais consciência espiritual. Porque consciência todos têm. Agora consciência iluminada pelo Espírito Santo, são os crentes de verdade. Porque o crente de verdade, ele sente a necessidade sempre de ter pureza. Não a pureza para si mesmo, mas para o Senhor. E tem pessoas que evocam para a sua vida um estado de pureza e de santidade, que é muito mais um orgulho de querer dizer que é santo. Também é pecado. Você evoca para a sua vida santidade e pureza por causa de Deus que é santo e puro. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que Isaías vê no capítulo 6. Isaías vê querubins e serafins. Irmãos, a imagem que tem na mente minha sobre aquela revelação de Isaías é o seguinte, que os anjos que estão no céu não conseguem levantar a cabeça para olhar para Deus, de tão poderoso e santo que Deus é. Eles adoram assim, ou de joelhos. Eles não conseguem se colocar assim, olhando nariz com Deus, porque Deus é muito santo e poderoso. E nós que somos comedores de feijão, nós às vezes somos tão orgulhosos, tão cheios de vontade própria, que esquecemos de temer o nome do Senhor e viver uma vida de santidade e de pureza. Abandone a pornografia, abandone os vícios. Pessoas nas igrejas viciadas em cigarro, viciadas em cachaça, viciadas em tanta coisa errada, prostituição, acham que estão escondidos coisa nenhuma. Deus está muito irado com muita gente na terra, porque vive de fachada, porque são crentes de nome, mas não são crentes diante de Deus. Quando os serafins, os anjos do céu estão diante de vocês, a palavra que não sai da boca deles é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, ninguém pode dizer que serve a Deus ou andar com Deus se não viver em santidade, se não viver na presença do Senhor, buscando e adorando a Ele em espírito e em verdade. Às vezes, nós estamos vivendo um tempo tão complicado, tão difícil, que nós temos que esmurrar o próprio corpo para manter-se na presença de Deus. E nesse sentido eu falo de deixar às vezes de comer, deixar às vezes de estar assistindo um programa de televisão para estar orando, deixar às vezes de dormir para levantar e falar com o Senhor, porque eu sei a guerra que eu enfrento em Ouro Verde, viu? Espiritualmente falando. Porque se não fosse de Deus, Satanás não se levantava contra mim. Pelo contrário. Mas eu sei que essa igreja é de Deus, e nós somos de Deus, e por isso a guerra está travada. E eu quero convocar você, todos vocês, a tomar posição espiritualmente. A coisa está feia. Nós precisamos buscar a Deus urgentemente. Precisamos tirar um dia para jejuar. Precisamos tirar mais tempo para orar. Precisamos tirar mais tempo para vir aos cultos. Nós não podemos vir ao culto de vez em quando. Nós temos que ter rotina de culto. Nós precisamos ser autênticos, identificados com a pessoa bendita de Jesus, em todo sentido falando. Se quisermos realmente naquele grande dia estarmos diante do Senhor dizendo: Deus, realmente Tu és muito santo, Tu és lindo, Senhor. Porque um dia os crentes vão estar assim, diante do Senhor, dizendo: Deus, o Senhor é lindo, Pai. Irmãos, a gente não tem ideia de como Deus é lindo, mas eu sei que Ele é. A majestade de Deus, a glória, a honra pertence a Ele. Naquele grande dia em que nós estivermos diante do coral de Deus, nós vamos ter a certeza do quanto Deus é tremendo. Mas até lá, se prepare e vamos buscar o Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos
buscar algumas armas para lutarmos aqui na terra essa guerra da forma devida. A primeira arma que eu quero trazer para vocês aqui é a arma da palavra de Deus, como está escrito em Jeremias 1,12. Eu vou ler esse texto, eu até sei de mente, mas fugiu a minha mente aqui, então eu vou recorrer ao texto. Jeremias capítulo 1, o versículo 12. Diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então o crente tem que buscar na promessa, na palavra de Deus, o recurso espiritual para profetizar, para declarar, para reivindicar também. Sim, você vai dizer assim, diante de algum problema, está escrito. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem hora que eu oro como todo mundo ora, dizendo assim: Senhor, abençoe e abra a porta. Mas tem hora que eu tomo posição, de que está escrito. E eu começo a agir pela promessa. E Deus muitas vezes e sempre tem me honrado por eu agir conforme a palavra. A palavra de Deus tem muito poder. Quando você age por conta própria, é uma questão. Quando você age pelo que está escrito, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele já disse. Você entende? Deus se responsabiliza por aquilo que Ele já disse. Está escrito. Ele prometeu. Então, por essa promessa eu me movo. Eu vou agir por essa promessa. Isso não é pensamento positivo, mas é confiar sob a palavra do Senhor. É estar conforme a palavra do Senhor. Isso é uma arma muito poderosa para lidarmos em um mundo onde as pessoas são cada vez mais incrédulas, dizendo que são racionais. Em um mundo em que as pessoas são muito mais materialistas do que sempre foi na história da humanidade. Num mundo em que as pessoas são mais imorais do que sempre foi na história da humanidade. A perversidade do mundo é imensa. A corrupção é intragável. Diante de um contexto desse, é preciso que nós venhamos nos vestir da palavra bendita do Senhor. A segunda arma poderosa é você agir com fé. Foi o tema da manhã. Fé em Jesus Cristo. Porque a fé, ela separa você do contexto espiritual dos perdidos. Que perdidos são esses? Aqueles que vivem afogados na dúvida, na incredulidade, nos seus próprios temores, nas suas próprias visões, nas suas próprias percepções. Tem gente que acha que é Deus porque sabe medir no laboratório uma régua. Tem gente que acha que é Deus porque conhece o contexto histórico de Che Guevara, de não sei quem, de não sei quem. Tem gente que acha que Karl Marx é algum tipo de Deus. E esquece de ver a biografia de Karl Marx. Karl Marx, quem foi Karl Marx? Se fosse hoje, poderíamos falar de um indivíduo sem moral nenhuma para falar alguma coisa. Mas estão filtrando esses pensadores que, no lado mais negativo das suas ideias, para trazer a destruição de todos os pilares do Estado e da igreja. E a igreja não pode dormir no ponto. A igreja tem que se vestir da fé em Jesus Cristo e andar conforme Jesus Cristo. Jesus teve muitos problemas no seu tempo. Jesus lidou com muitos problemas no seu tempo. Tinha os essênios, os fariseus. Eu não vou falar dos zelotes, porque os zelotes eram um grupo muito mais político do que religioso. Mas Jesus enfrentou muitas barreiras, mas ele tinha a palavra. E pautado na palavra, Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo conquistou. A sabedoria que ele tinha não era uma sabedoria natural, mas uma sabedoria espiritual. E ele venceu. E nós venceremos também, amém? Amém. Pela sua palavra e pela fé no Filho do Deus vivo. A terceira coisa importante, irmãos, que nós temos que usar esse mundo como um instrumento de arma, é o poder do Espírito Santo. Há um conflito que nós precisamos perceber. Ele é muito mais perigoso do que o próprio Satanás. Eu vou explicar aos irmãos o motivo.
Quando nós citamos Jesus, Jesus nos deu uma natureza espiritual maravilhosa. Mas a velha natureza está em nós, que nós chamamos de carne. A carne, ela está inclinada para o erro. Por isso ela é um inimigo perigoso, porque ele está dentro de nós. E eu considero o pecado que usa o que nós chamamos de carne como instrumento, que na verdade é a alma doente, como a principal arma perigosa contra nós. Por isso nós temos que tratar isso de forma muito séria. E meu conselho é: busque o Espírito Santo. Busque a plenitude, porque o único que pode vencer, nos dar vitória sobre a carne, é a plenitude, é a unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Cheio do Espírito Santo, você conseguirá vencer as paixões da carne. Cheio do Espírito Santo, você conseguirá vencer as fraquezas da carne. E é necessário isso, porque nós estamos bombardeados com coisas que alimentam a nossa carne. E muito mais do que antes. Se você liga o seu computador, o seu celular, a sua TV, se você lê um livro, está tudo deturpado, irmãos. E são coisas que atraem a natureza carnal. Meu filho me chamou a atenção essa semana sobre uma imagem que ele viu em um livro. Não vou dizer de onde é o livro, mas eu fiquei boquiaberto. Como é que um livro didático pode trazer imagem de família de duas mulheres juntas, como se fosse um marido e uma mulher. E ele me mostrou: pai, olha isso. No livro que está falando, no contexto está falando de família, de casais. E aquilo me chamou muita atenção, mas isso a ponta apenas do iceberg. Existem muitas coisas que estão acontecendo que é para destruir a mentalidade pura, sagrada, santa, inclusive da família. E nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, não só para vencermos as inclinações da carne, mas para lutarmos essa guerra da forma devida. Porque para eu anunciar que um pecado é pecado, eu não preciso xingar alguém. Eu não preciso chegar na casa do macumbeiro e dizer assim: olha, você vai para o inferno porque você tem esse tanto de coisa que você está seguindo aí. Eu falo o Evangelho de Jesus. A palavra de Jesus sozinha é suficiente para convertê-lo. E depois ele vai ser ensinado sobre as demais coisas. Então nós precisamos, irmãos, usar a palavra. A palavra de Deus em si tem poder transformador para salvar, libertar, curar, fazer toda a obra como Jesus fez. Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus quer para você, meu amigo, a condição de filho de Deus. E para isso você deve buscar no Senhor, imitá-lo, viver uma vida de pureza, usar as armas de Deus, que Deus já deu para você, que é a palavra, que é a fé em Jesus Cristo, e que é a presença do Espírito Santo, que é capaz não só de dar a você condição de você dominar as suas fraquezas, mas de mover dentro de você, para levar a palavra para aquele que precisa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, meus queridos. Senhor, eu quero te pedir uma bênção aí para todos que estão orando comigo. Nós temos uma natureza, Senhor, que é capaz de nos derrubar. Mas nós oramos a Ti para que a plenitude do Espírito Santo nos capacite, para que essa natureza carnal não nos domine, mas que o Teu Espírito possa fluir dentro de nós. Eu quero te pedir uma bênção especial para cada visitante que aqui está. Eu quero te pedir uma bênção muito especial para aqueles que nos acompanham pelos canais de internet. Eu quero te pedir uma bênção para todos que aqui estão. Quero te pedir uma bênção, Senhor, para aquele que está doente, venha curar com o Teu poder. Para aquele que está aflito, sofrido, que o Senhor venha trazer uma solução dos seus problemas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, nessa noite. Glória ao nome de Jesus.